Continue a falar. Muita gente nessa cidade me pertence. É isso que o Senhor diz a Paulo numa visão. E é a partir dessa afirmação que eu quero chamar sua atenção para a reflexão da leitura de hoje, que está no livro de Atos, no capítulo 18. Vamos para o texto, então, para você entender o contexto em que isso é dito e a gente poder aplicar isso nas nossas vidas. O capítulo 18 nos coloca diante da continuidade dessa segunda viagem missionária de Paulo. Depois de sair, então, de Atenas, onde Paulo não foi muito bem recebido, onde, no meio de tantos intelectuais, no meio de tanta cultura, de tanta riqueza, ele não foi tão ouvido, não foi muito bem recebido, a mensagem do evangelho foi um tanto ignorada ali. Houveram, é claro, conversões, pessoas que se renderam ao evangelho, mas de modo geral houve muita resistência ao evangelho ali em Atenas. Paulo então segue a sua viagem agora para a cidade de Corinto. E aqui entender um pouco sobre a cidade de Corinto vai nos ajudar a entender a relevância dessa afirmação. A cidade de Corinto era bem diferente da cidade de Atenas. Se em Atenas nós tínhamos um centro cultural, né, muito elevado, muito culto, marcado pela sabedoria, pela filosofia, em Corinto nós temos uma cidade marcada pelo pecado, pela prostituição, uma cidade que era sim muito importante, uma cidade importante dentro do contexto do império, mas ela era importante principalmente pelos aspectos comerciais. Então, muito comércio rodava por ali pela cidade, havia uma circulação grande de pessoas, de mercadorias, mas era uma cidade, de modo geral, entregue às paixões da carne, entregue ao pecado, muito marcada pela promiscuidade. Tanto que Paulo vai tratar muito disso quando ele escreve as suas cartas posteriormente aos irmãos, à igreja, na cidade de Corinto. Então daí a gente tem uma ideia desse contexto e do quão difícil era essa cidade, e a cidade essa que Paulo estava chegando então pela primeira vez para pregar o evangelho. Paulo sai de Atenas, um ambiente extremamente cultural, e chega à cidade de Corinto. Ali na cidade de Corinto, ele conhece, né, ele encontra ali um judeu chamado Áquila, que era casado com a sua esposa Priscila, e os dois haviam chegado ali vindo da Itália, porque Cláudio César, enquanto imperador, havia expulsado de Roma todos os judeus. Então, Áquila e Priscila, saindo de Roma, tendo que sair dali, foram expulsos junto com os outros judeus, foram parar então na cidade de Corinto. E Paulo vai morar com eles porque eles também eram fabricantes de tendas, como Paulo, e Paulo então vai morar com eles ali. Diz o texto que todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer os judeus, tanto judeus como gregos, que Jesus era o Messias. E o texto vai dizer que depois que Silas e Timóteo, né, que tinham ficado um tempo a mais ali em Atenas, depois que eles chegaram ali à cidade, que eles chegaram da Macedônia, Paulo passa então a se dedicar de forma integral à pregação da palavra e testemunhava entre os judeus que Jesus era o Cristo. Mas o que acontece é que entre os judeus acontece muita oposição, muita resistência à pregação do evangelho, a ponto de que Paulo desiste de anunciar o evangelho ali entre os judeus. Diz, olha, vocês são responsáveis pela sua própria destruição, de agora em diante eu vou pregar o evangelho aos gentios, vou concentrar minha pregação entre os gentios. Paulo então sai dali, diz o texto, e ele vai para a casa de Tício Justo, que era um gentio temente a Deus, que morava do lado da sinagoga, e ele passa então a ensinar ali nessa casa, que ficava ao lado da sinagoga, na casa de um gentio. Crispo, que era líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros de Corinto também ouviram Paulo pregar, creram e foram batizados. E aí, nesse contexto, nós temos essa visão. Numa certa noite, o Senhor falou para Paulo, numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Na sequência do texto, nós vamos ver que, eventualmente, depois
Paulo começa a enfrentar também oposição ali, ele é levado diante do governador da Acaia, onde os judeus tentavam ali levantar acusações falsas contra Paulo e argumentar que ele estivesse ali pregando contra o judaísmo. O governador não quer saber disso, não quer entrar nessas minúcias da religiosidade judaica, se recusa a julgar aquela questão, liberta Paulo e deixa que Paulo siga então o seu caminho. Paulo segue viagem, ele fica por ali mais um tempo, mas depois ele segue viagem, agora indo para a Síria, uma região bem distante. Ele chega à cidade de Éfeso, ele vai para Éfeso junto com Priscila, junto com Áquila, e ele vai deixar os dois ali em Éfeso, enquanto ele segue o restante da sua viagem até retornar para Antioquia. Mas eu quero focar aqui especificamente nesse trecho envolvendo essa fala dessa visão que o Senhor dá a Paulo, dizendo para ele, para que ele não tivesse medo. Não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Paulo estava em Corinto, uma cidade dominada pelo pecado. Aos olhos de qualquer um que observasse, Paulo não só estava entre os gentios, mas estava numa cidade onde os gentios transbordavam transbordavam a pecado, a luxúria, a promiscuidade, a prostituição. Essa cidade representava o completo oposto daquilo que se esperava de alguém que fosse temente a Deus. E talvez, aos olhos de qualquer um que ali chegasse, esses gentios fossem os últimos que fossem se interessar pela pregação do Evangelho. E é muito curioso que o que acontece, na verdade, é que Paulo é rejeitado pelos judeus, aqueles que deveriam desejar e deveriam mais esperar e ansiar pelo Messias, são os que primeiramente rejeitam a pregação de Paulo, e ele passa a ser ouvido justamente por esses improváveis, por esses pecadores ali de uma cidade tão perversa, de uma cidade tão distante da palavra de Deus, dos parâmetros divinos de vida, de postura diante da vida. E é nessas pessoas, é com essas pessoas que Paulo vai deter-se, vai gastar o seu tempo, vai anunciar o evangelho, e é entre essas pessoas que o Senhor diz: eu tenho muita gente que me pertence nessa cidade. Corinto acaba se tornando uma das cidades mais importantes do ministério de Paulo. Nós vamos ter, por exemplo, as duas cartas de Paulo, textos importantíssimos do nosso texto bíblico, que foram escritos a esses irmãos, a essa igreja ali estabelecida. Corinto se torna num grande centro, importante centro do evangelho ali nesse ministério de Paulo. Um lugar improvável, entre os improváveis. O Senhor diz para Paulo: olha, não pare de falar, não se cale, continue a falar, porque eu tenho muita gente nessa cidade, muita gente aqui me pertence. Eles só precisam da oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Que isso sirva também para nós como inspiração, para que continuemos firmes, anunciando, pregando o Evangelho de Jesus aonde nós estivermos e aonde tivermos a oportunidade. Falemos sobre o Evangelho, sobre a salvação que há em Jesus, crendo que sim, aonde nós estivermos, haverão sim pessoas que pertencem ao Senhor, que só estão carecendo de uma oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, para que sejam alcançados por essa palavra que transforma. Talvez aos seus olhos, você olhe para as pessoas ao seu redor, olhe para a cidade ao seu redor, e ache pouco provável de que entre elas existam pessoas ali que possam se interessar pelo Senhor. Nossa tendência é de achar que aqueles que vão se interessar por Deus vão ser os mais limpinhos, os mais bonzinhos, aqueles mais certinhos, que são quase crentes, só falta ouvir o Evangelho. Mas a verdade é que não é assim que o Senhor trabalha, e em muitos momentos esses muito bonzinhos, quase certinhos, que só faltam ouvir a mensagem do Evangelho, acabam se mostrando aqueles que se acham muito justos, muito bons e permanecem resistentes à pregação, à mensagem de arrependimento que é apresentada no Evangelho.
A mensagem do Evangelho alcança, sempre alcançou e continuará alcançando gente improvável, gente pecadora, gente que talvez aos nossos olhos não fosse dar muita atenção ao Senhor, mas que não depende da nossa habilidade, da nossa capacidade, muito menos do nosso discernimento ou da nossa escolha. A nós cabe simplesmente não ter medo, continuar anunciando, continuar pregando a mensagem do Evangelho e crendo que o Senhor há de alcançar aqueles que lhe pertencem e que Ele nos use nesse desafio de propagar a mensagem do reino e que tenhamos a graça de Deus de poder experimentar o que é ver o trabalho da nossa pregação alcançar mais e mais vidas para o Evangelho, para o reino de Deus. Paulo permaneceu ali mais 1 ano e meio, pregando com fidelidade. E essa sua obediência à ordem de Deus fez com que ali surgisse uma igreja forte, uma igreja importante e edificada ali pelo Senhor, entre os improváveis. Que também isso seja verdade nas nossas vidas e aonde quer que você esteja. Que você seja uma testemunha fiel de Jesus, anunciando o Evangelho. E não deixe de anunciar não aos improváveis, porque é bem provável que ao seu redor aí tenha muita gente que você acha que não vale nada, que seja um desses improváveis que não vai querer ouvir falar sobre Jesus. E talvez esteja apenas esperando que você abra sua boca, que você abra mão do medo e anuncie a mensagem de salvação em Cristo. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, com um familiar, que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã, a gente segue lendo o livro de Atos e trazendo mais reflexões. A cada dia, um novo capítulo. Deus te abençoe.